A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o livro de Juízes, capítulo 4. E neste capítulo tem muitos assuntos interessantes para nós, igreja, tá bom? E até um assunto polêmico, que tem muito debate teológico que eu vejo na internet, né? Então, os assuntos do vídeo de hoje serão... a gente vai conhecer agora a Débora, né? Que ela é uma juíza e profetisa de Israel. Deus levantou ela para julgar Israel e libertar o seu povo. E também nós vamos estudar sobre honra. Como você ser um homem honrado e como você não perder a sua honra. Nós vamos ver aqui que um rei de Israel aqui, ele perdeu a oportunidade de ser um homem honrado, né? Então vamos ver o que é ser um honrado no mundo espiritual, né? Então um assunto bem interessante, tá? E o assunto polêmico de hoje vai ser: mulheres podem ensinar na igreja? Por que a gente vai estudar isso hoje? Porque muitos teólogos usam este texto aqui de Juízes capítulo 4, contando a história da Débora, para confirmar que a mulher sim, ela pode ensinar na igreja, ela pode ser uma pastora, ela pode ser uma líder de uma igreja, né? Porque como Débora liderou Israel, eles dizem que não tem problema algum uma mulher ser pastora e ser líder de uma igreja, né? Então eu vou trazer aqui todos os textos bíblicos para a gente fazer um estudo e para chegar a uma conclusão, né? O que a Bíblia realmente ensina sobre esse assunto, né? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, assistam até o final. Eu espero o comentário de vocês. Eu sei que nem todos vão concordar com a minha opinião, mas eu vou falar de acordo com a palavra de Deus, né? E eu vou aqui trazer os textos e vai ficar muito bem claro o que a Bíblia ensina sobre esse assunto, tá bom? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e de seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Verso 1. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Como a gente viu nos vídeos passados, Eude, ele foi um juiz de Israel, libertou seu povo, mas após o seu falecimento, a nação de Israel começou a pecar novamente, né? Começou a se desviar. E aí, Deus vai levantar um de seus inimigos para oprimir e provar a nação de Israel, para que eles venham a ter um arrependimento, né? Verso 2. Vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinara em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados, e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então aqui eles eram um povo muito forte, tinham 900 carros ferrados, né? E dominavam Israel violentamente. Então não era uma opressão só assim de pegar imposto, não era. Eles tratavam mal Israel mesmo, né? E aí eles clamaram ao Senhor, Deus na sua infinita misericórdia perdoou a nação de Israel e vai levantar agora a Débora para ser juíza da nação de Israel. Vamos ver aqui o que Deus fala sobre a Débora, né? Verso 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então a Débora, ela já é uma juíza diferente dos outros que a gente estava estudando até agora, né? Porque os outros, Deus levantava eles apenas para destruir a nação de inimiga, né? Os povos inimigos que estavam oprimindo Israel. Mas aqui a Débora, ela é muito parecida com Moisés, porque Moisés ele julgava as causas do povo, né? Eles levavam suas causas até Moisés e ele julgava a nação de Israel, né? Então aqui a Débora era uma líder parecida com Moisés. Ela atendia as causas, eles levavam até ela consultava o Senhor, e o Senhor dava sabedoria para ela resolver as causas da nação de Israel. Certo? E enviou e chamou a Baraque, filho de Abimeão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e torna contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, além de julgar as causas de Israel, ela era profetisa. Então ela consultou o Senhor e Deus falou que ia dar o rei Jabim nas mãos da nação de Israel, né? Então que era para eles subirem contra o rei Jabim e Sísera iria ser derrotado. Então ela já estava exercendo sua função de juíza, dando uma ordem ao rei de Israel, né, às lideranças de Israel, para eles fazerem a vontade do Senhor. Então aqui nós vemos que realmente Débora era uma líder, né? Só que era uma líder política, tá bom?
ela julgava as nações. Então ela cuidava das leis e ela ajudava a nação a resolver as suas dúvidas, né? Ela não era uma líder religiosa, porque os líderes religiosos eram sacerdotes, era o sumo sacerdote que faziam seus serviços no tabernáculo, tá bom? Então a Débora, ela não tem a ver com a liderança na igreja, ela tem a ver com a liderança política, tá certo? Então, a gente pode ter líderes políticos mulheres? Sim, a palavra de Deus nos ensina que sim, tá? E ela era uma profetisa. A mulher profetizar, ela pode profetizar na igreja, pode profetizar em casa, em reuniões familiares. A única coisa que é proibida na palavra de Deus é a mulher levantar na igreja em cima do púlpito para ensinar a igreja, os homens, né? Isso Deus proibiu, tanto no Antigo Testamento, na lei em Levítico, né? Os sacerdotes, o sumo sacerdote eram homens, não podiam ser mulheres, tá? As mulheres ficavam fora do tabernáculo e ajudavam em tudo que os sacerdotes pediam. Elas estavam lá para ajudar o sacerdote. Da mesma forma na igreja, né? As mulheres, elas têm a função de ajudar o ministério na igreja, mas o ministério na igreja tem que ser feito por homens. É assim que a Bíblia ensina, tá bom? Onde está escrito isso, Marcos? Então, no Antigo Testamento, tá? É só vocês lerem o livro de Levítico, que vai falar várias partes sobre o sumo sacerdote, os sacerdotes, que são homens levantados por Deus, tá bom? Mas aqui, ó, onde está mais explícito isso, está em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 34 ao 40. O apóstolo Paulo que escreveu, tá bom? As mulheres estejam caladas na igreja, tá? A mulher na igreja, ela não pode se levantar para ensinar os homens. E nos outros lugares, na internet, evangeliza mesmo, irmã, tá bom? É para falar da obra de Deus, dos milagres, evangeliza no serviço, evangeliza na escola, em casa. Por exemplo, se em casa a mulher acredita em Deus, o homem não acredita, a mulher tem autoridade para poder ensinar o seu marido e chamar ele para a igreja, tá bom? O único lugar que é desonroso a mulher ensinar é dentro da igreja, tá? É uma questão de hierarquia, como a gente vai ver aqui, tá bom? Ó, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, que lei que ele está falando aqui? A lei de Levítico, tá bom? Então, o apóstolo Paulo e a igreja, nós temos que obedecer à lei de Deus. Tem gente que fala que a lei de Deus no Antigo Testamento foi abolido, né? Mentira, tá bom? O próprio Senhor Jesus Cristo falou que ele é a lei de Moisés, ele é a lei dos profetas, tá? Então, a igreja tem que cumprir a lei sim, tá bom? Então, por muitas igrejas ensinarem que a lei foi abolida, é que tá essa bagunça hoje. As pessoas não entendem esse texto aqui do Novo Testamento. Porque a igreja tem que obedecer à lei de Deus. É universal, é para sempre, tá bom? Algumas leis que saíram, por exemplo, a lei do sacrifício. Porque Jesus já cumpriu, ele é o sacrifício perfeito. As leis sacrificiais, essas foram abolidas, mas as leis morais, não, tá bom? Então, a gente tem que ter esse entendimento, tá? Então, aqui, ó. Então, quando a mulher está pregando em cima de um púlpito, ela está indo contra a lei de Deus. É um pecado, tá certo? Então, arrependei-vos. Se você é mulher, você ama a palavra de Deus, você ama a justiça divina, não fica com raiva de mim não, tá bom? É a palavra de Deus que está ensinando, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Você está indo contra a lei de Deus, tá certo? Aqui, ó. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja, né? Então, aqui, neste capítulo aqui do 1 Coríntios, do capítulo 14, Deus ensinou ao apóstolo Paulo, pelo seu Espírito Santo, como a igreja deve se portar dentro da igreja. É uma questão de ordem, de respeito e de hierarquia. Quando não tem uma hierarquia, vira bagunça. Então, aqui ele está deixando bem claro que ao homem, ele tem o direito, pela sua hierarquia, porque no mundo espiritual tem muito isso, de primogenitura, né? E o homem foi feito primeiro, então o homem tem essa honra de falar da palavra de Deus em cima do púlpito. Mas não é só por isso. É porque o homem, ele é mais racional. Ele fala a palavra de Deus exatamente o que está escrito. A mulher, ela é mais emocional. Então ela vai se deixar envolver pela emoção. E ela pode, às vezes, até passar por cima da palavra de Deus. Que é o que acontece. Quando a mulher prega na igreja, ela está desobedecendo a lei lá do Levítico, né? Que só o sumo sacerdote, os sacerdotes, os homens, podem ministrar o serviço sacerdotal, tá bom? Então é muito bem claro isso. Então, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus maridos. Aí sim. E até isso aqui aumenta a comunhão do casal. Porque quando a mulher ela tem alguma dúvida na igreja, ela não interrompe para não atrapalhar a pregação. E quando o casal chega em casa, eles vão falar sobre as coisas de Deus. E ela vai interrogar o homem vai ensinar a ela, tá bom? Então isso aqui aumenta até a comunhão do casal, tá certo?
Então, tudo que está na palavra de Deus tem um propósito, tá bom? E porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, se você se considera um cristão, se você se considera um profeta, uma pessoa espiritual, uma pessoa que teme a Deus e teme a palavra de Deus, você tem que fazer o que o apóstolo Paulo está falando, porque ele não falou da boca dele, isso não é uma coisa que veio de dentro dele, é o Espírito Santo falando na boca de Paulo, tá bom? E você vê que não é nada absurdo, porque ele está confirmando o que Deus revelou a Moisés lá no passado. Então não tem argumento aqui, não tem brecha, é lei. É a lei de Deus. Jesus Cristo, ele é a lei. Se você está transgredindo a lei, você está indo contra Cristo. Então, se você é mulher, você ama a palavra de Deus, você deseja ensinar, glória a Deus, maravilha. Ensina na internet. Eu vejo na internet mulheres... Isso aqui não é questão de capacidade, é questão de hierarquia. Eu vejo mulheres capacitadíssimas, muito melhores do que muito pastor por aí. Então não é questão de capacidade, é questão de respeito à lei de Deus, é questão de hierarquia. Então sejam submissas, aceite o lugar que Deus colocou você. A mulher, ela tem um papel, o homem tem outro. O homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem, mas cada um tem o seu papel na igreja. Cada um tem seu papel no casamento, cada um tem seu papel na sociedade, né? Mas um não consegue viver sem o outro. Os dois são importantíssimos, mas cada um tem que saber viver a sua responsabilidade, tá bom? Então, se alguém curta ser profeta espiritual, reconheça que essa palavra que ele está escrevendo aqui, que o apóstolo Paulo escreveu, é mandamento. Não é uma opção, é mandamento, tá? Mandamento a gente obedece, tá? Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então aqui ele está ensinando da ordem. Para ter ordem tem que ter hierarquia. E a hierarquia é essa que Deus instituiu. Não foi o apóstolo Paulo que instituiu. Foi Deus que instituiu essa hierarquia. É o homem para pregar e as mulheres para ajudar em oração, ajudar em evangelizar nas ruas. Tem papéis importantíssimos. E como eu falei, não é questão de capacidade. Meu filho ele tem dom de visão espiritual aberta, né? Aí quando ele vai na igreja, ele na congregação, eu sirvo a Deus na congregação, né? Aí os homens separados das mulheres, os assentos, né? Aí ele consegue ver a santidade das pessoas. Ele consegue ver se a pessoa serve a Deus de verdade ou não, né? Se a pessoa ele consegue ver a santidade da pessoa. Ele tem esse dom espiritual, né? Ele consegue ver os anjos, ele consegue ver os demônios. Então ele vê que no lado das irmãs, elas são muito mais espirituais do que os homens. O lado dos irmãos, ele tem que comer muito arroz e feijão para chegar perto das irmãs. Porque ele sabe, ele consegue ver se a pessoa tem uma vida de oração. Ele consegue ver se a pessoa ajuda o próximo. Ele consegue ver se a pessoa tem santidade dentro dela. Ele diz que ela tem um brilho especial. E em alguns ele consegue ver até a auréola. Sabe que coisa que a gente vê em desenho animado, que os anjinhos têm em cima da cabeça? Tem irmãs que têm auréola. De tanta santidade que elas têm uma vida de oração, de amor ao próximo. Então as irmãs estão muito mais capacitadas do que os homens, pelo que o meu filho vê, entendeu? Pelo mundo espiritual. Só que por hierarquia e por ordem, nós seguimos os homens que pregam lá em cima, tá bom? E isso é até um alerta para os homens, vamos orar mais, vamos correr atrás, que as mulheres estão muito na nossa frente, tá bom? Então vamos vigiar e orar, tá bom? E aqui, ó, eu vou dar uma lição de casa para vocês estudarem, tá? Livro de Atos, capítulo 18, verso 18 ao 24, tem um exemplo. A Priscila e o Áquila, é um casal, né, de cristãos, eles ensinaram o caminho de Deus ao pregador Apolo. Apolo era um pregador que pregava com eloquência, mas ele ainda não tinha os dons do Espírito Santo, né? Então, a Priscila e o Áquila chamaram esse pregador e levaram eles até a casa deles. E lá na casa deles, a Priscila pôde ensinar a palavra de Deus para o Apolo. Então não é proibido a mulher ensinar, mas não pode na igreja, tá bom? É só isso, tá certo? Na igreja, é uma questão de ordem e de hierarquia. Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 7, vai estar escrito sobre os bispos, né? Quem são os bispos que podem liderar a igreja? Marido de uma só mulher, então tem que ser um homem, marido, tá bom? Tito, capítulo 1, verso 6 até 11. Os presbíteros, deve ser um homem que ninguém possa ocupar de nada. Então, tanto os bispos como os presbíteros, o
pastor, toda liderança religiosa tem que ser homem, tá bom? Isso não sou eu que estou falando, não é o apóstolo Paulo, é o próprio Deus vivo na sua palavra sagrada, tá certo? Então, se vocês acreditam na Bíblia, então devem seguir esses mandamentos, é um mandamento, tá bom? Então, acho que ficou bem claro essa situação da mulher poder ensinar na igreja, né? A gente viu que na igreja não pode, mas em qualquer outro lugar ela deve ensinar a palavra de Deus, e elas são muito melhores que nós nessa parte, tá bom? Eu vejo, tem muitas mulheres pregando coisa linda aí, tá bom? Mas vamos usar o dom nos locais certos, tá certo? Então aqui, ó, vamos continuar aqui. Então a Débora profetizou que Deus ia entregar o rei Jabi na mão de Israel, né? Verso 8. Então lhe disse Baraque, era o rei de Israel, né? Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Então eu vejo muito pregador aqui criticar bastante o rei Baraque, né? Que faltou coragem para ele, faltou fé, faltou confiança. E realmente faltou, né? Só que se põe no lugar dele, né? Moisés, por exemplo, grande homem de Deus, né? Quando Deus mandava ele fazer as missões dele, Moisés falou: Senhor, eu só vou se a sua presença me acompanhar, Senhor. Eu preciso do Senhor, preciso que o Senhor esteja comigo. Senão eu nem vou, né? Então eu vejo o Baraque dessa maneira. Ele sabia que a Débora era uma mulher de Deus, ele sabia que ela tinha esse dom especial, então ele se sentia seguro perto dela. Então ele falou assim: olha, eu vou, mas você tem que vir comigo, né? Então é a mesma coisa assim, eu vejo como Moisés, né? Só que realmente faltou confiança nele, tá? Quando você vai na igreja e você escuta uma palavra e Deus falou com você no seu coração, pode ir, que a vitória é certa, tá bom? Você não precisa levar o pastor junto com você, porque Jesus Cristo vai estar com você. Se a palavra saiu da boca do servo de Deus, quem falou lá, é que nem o apóstolo Paulo falou aqui, né? É o Espírito Santo que falou na boca dele. Então você tem que acreditar, tá bom? Você não precisa pegar o pastor e levar com você. Você não precisa levar o presbítero, o ancião, o teu ministério para ir com você. Se Deus falou na boca do servo, você sentiu no teu coração que é para você, vai cumprir, tá bom? Então, isso aqui conta como honra lá no céu. Ele perdeu essa honra, vamos ver, ó. Verso 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então ela foi, porque ela tinha certeza que Deus ia dar vitória, né? Porque Deus usou dela para falar essa profecia, né? Só que ela falou: ó, rei, você vai perder sua honra, porque Deus queria dar essa honra para você, mas pela sua falta de fé, né? Pela sua falta de confiança, Deus vai dar a honra de derrotar o Sísera a uma mulher, tá bom? Então vamos tomar cuidado para não perder a honra. Às vezes Deus quer te levantar para um cargo importante e você, pela sua insegurança, outra pessoa vai tomar o seu lugar. Tá bom? Então vamos orar bastante. Se Deus falou que é para você, vai dar tudo certo. Confia no Senhor e você vai conseguir, tá bom? Verso 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após de si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Saamanim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Barque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizim. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. Então aqui a Débora deu um desperto aqui no rei. Falou: rei, vai, é agora. É hoje o dia da tua vitória, santo é Deus. Então às vezes você está meio desanimado, você já até esqueceu suas promessas, né? E Deus levanta alguém para te lembrar e para te animar para você ir para a batalha, né? Então que esse vídeo hoje seja para te animar, te dar bom ânimo. Você vai fazer uma prova importante, um concurso importante, vai. Deus é contigo, Santo é Jesus Cristo. Deus já deu esse concurso na tua mão. Você vai passar em nome do Senhor Jesus. Você está orando por uma enfermidade, está difícil de passar? Confia no Senhor, continua o tratamento. Deus vai te ajudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ficar curado, Santo é Deus. Qualquer causa que você colocou na mão de Deus na justiça,
e você ouviu uma promessa que Deus ia dar na tua mão, Santo é Jesus Cristo, hoje Deus te anima, vai, Deus é contigo. Ele não falou que ia ser na sua mão? É hoje, é agora, Santo Deus, pega essa bênção agora e você vai conseguir aquilo que Deus te prometeu em nome do Senhor Jesus. Verso 15. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros e após do exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azar, e a casa de Eber, o queneu, né? Então esse verso 17 aqui, o Sísera ele fugiu, né? Perdeu a batalha e saiu correndo e foi lá pro lado dos queneu, porque eles tinham paz, né? Só que era uma paz, santo é Deus, é uma paz fingida. Muita gente vive em paz com as pessoas por causa tem medo de serem prejudicadas, né? Que nem o Sísera, ele tinha o poder, ele exercia o poder, ele era violento. Então as pessoas não respeitavam ele por amor, respeitavam por medo, né? E ele achou que ele ia estar seguro na casa de um amigo dele lá. Amigo que era um povo que tinha paz com eles, né? Eles tinham um acordo de paz. Só que quando você consegue o respeito por medo, esse respeito, quando você perde o poder, quando você perde a sua autoridade, acabou. Você não tem mais o respeito dessa pessoa, porque você nunca teve. Ela só te obedece porque tem medo de você. Mas quando você conquista pelo amor, como Jesus Cristo nos conquistou pelo amor, não importa onde você esteja, você está disposto a fazer tudo por Ele, porque Ele fez tudo por nós, Ele deu a vida dele por nós, Ele conquistou o nosso amor, conquistou o nosso respeito. Esse rei Sísera, ele impôs o seu respeito, e a gente vai ver o destino terrível que ele teve aqui, ó. Verso 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe, retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu-o com um cobertor. Então ela pegou ele e escondeu ele, né? Então ele lhe disse, dá-me, peço-te, de beber uma pouca de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser, há aqui alguém, responde tu, então não. Né? Então ele achava que estava tudo certo, que estava escondido, estava abrigado ali, e falou que para ela ficar na porta para enganar os perseguidores, né? Vamos ver o que aconteceu? Verso 21. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca de tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Santo é Deus. Essa mulher era forte, hein? Foi Deus que deu força para ela, porque ela pegou a estaca, pegou uma marreta, ela colocou a estaca aqui, deu uma marretada, atravessou aqui e grudou ele no chão. Santo é Deus, misericórdia, essa mulher aqui vocês que é casado aí, não mexe com as mulheres não, santo é Deus. Perigoso, viu? Misericórdia, porque a mulher aqui é perigosa, hein? Santo é Deus. Se a mulher falar que vai te dar um leitinho à noite, não aceita não, tá bom? Perigoso, olha aqui, ó. Verso 22. E eis que, seguindo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então todo mal que se levanta contra Deus, Deus extermina ele por completo, né? E aqui Deus deu a honra de vencer o inimigo de Israel a uma mulher, porque o rei ele foi inseguro, não acreditou na profecia de Débora, né? Então essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe todas as mulheres que se propõem a ensinar a palavra de Deus, porque vocês têm essa missão importantíssima, que é anunciar a palavra de Deus, tá bom? Só tenham esse temor no coração, como o apóstolo Paulo falou, se vocês quiserem ignorar, tudo bem, mas a palavra de Deus ensina que é pecado, tá bom? Então, por amor a todas as mulheres que assistem esses vídeos e que amam a palavra de Deus, eu peço que vocês reflitam sobre isso, tá bom? Porque a palavra de Deus ensina que é pecado, mas vocês podem usar esse dom maravilhoso que vocês têm
que é melhor que muitos homens que pregam por aí, e com certeza muito melhor do que o meu, porque eu sou fraquinho, né? Tô começando aqui estudando, nos meus estudos, né? Mas não é questão de capacidade, é questão da lei de Deus, é questão de hierarquia, tá bom? Então respeitem isso, eu tenho certeza que Deus vai honrar vocês e Deus vai usar muito mais vocês do que se vocês estivessem presidindo uma igreja, do que se vocês estivessem liderando uma igreja física, tá bom? Porque Deus ele é espírito. E se vocês fizerem isso em reuniões familiares, fizerem isso em visitas e na internet, Deus vai ajudar vocês muito, porque vocês vão estar fazendo a vontade dele e de acordo com a vontade dele, tá? Essa palavra para todos. Deus abençoe todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. Que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.